Angola detém estratégia de política externa muito forte, diz analista. Nos últimos anos, tem-se vindo a observar uma estratégia de política externa de Angola muito forte, fruto de um trabalho interno bem consolidado, afirmou o analista de política internacional angolano Almeida Henriques. Acompanhe a entrevista completa, conduzida pelo jornalista da ANGOP, Adárito Ferreira. Professor Almeida Henriques, muito bom dia. Bom dia, caríssimo. Pois, quanta honra para a ANGOP estarmos aqui a conversar consigo para falarmos de algumas questões e situações do mundo atual, a nível internacional, a nível regional. E é uma honra para nós, a ANGOP, ouvir de si as análises que vai fazer. É sempre um prazer enorme voltarmos a interagir neste órgão, como já é também nosso, obviamente. Tá bem. Doutor, para começar, Angola, está há menos de 15 dias de cessar a presidência pro tempore da União Africana. Isto foi um marco muito grande para o país e até para o continente. Doutor, pode fazer-nos uma breve, ainda que breve, análise do exercício de Angola neste mandato e se calhar elencar uma outra questão que lhe tenha suscitado algum interesse em termos de positividade para o país e para a África? Sim, deixa-me dizer primeiro que de facto foi um desafio a que Angola se propôs, a região austral se propôs e efetivamente tinha sido encontrado o Estado da região, porque poderia não ser Angola, mas foi encontrado Angola como solução, tendo em conta também daquilo que tem vindo a ser a sua política externa, mas atenção, a sua política interna e com reflexos na política externa. Estamos a falar, nesta altura, sobre o governo do presidente João Lourenço, porque é importante aqui realçarmos que a política externa é consequência da política interna. O presidente João Lourenço, sobretudo neste seu segundo mandato, foi sempre, estamos aqui lembrados, apelando sobretudo ao Executivo e particularmente ao corpo diplomático, às missões diplomáticas de Angola, de que de facto precisava de atração, digamos, de investidores estrangeiros, se não de investimento externo, mas sobretudo para fazer o quê? Não é para exportar o produto inacabado, mas sim para extrair, para produzir. Portanto, falou-se sempre aqui da questão da industrialização. Pequenas indústrias, médias indústrias e, quem sabe, depois grandes indústrias. E conseguimos perceber também que o presidente João Lourenço abriu portas para que qualquer investidor pudesse, digamos, aproveitar a oportunidade de uma economia, de uma política económica angolana aberta, para que, de facto, com esta interação com as várias economias do mundo, portanto, Angola conseguiria ter a grande oportunidade de ter o investimento, digamos, aquilo que nós temos dito, na diversificação da economia, ou seja, um investimento diversificado. Esta é uma das grandes razões. E estes fatores todos também se ajustaram sobre a visão do presidente João Lourenço, e aliás não é por acaso que depois foi, pela própria União Africana, considerado campeão da paz da União Africana. O presidente João Lourenço entendeu durante a sua governação, tanto no primeiro mandato como neste segundo, do que de facto a estabilidade política nacional era uma visão também aqui do presidente Neto, não é? A paz dos nossos estados circunvizinhos vai se refletir necessariamente na estabilidade nacional. E o presidente João Lourenço também colocou, digamos, uma visão aproximada perante a sua governação. Olhar pela questão de paz e segurança africana, e sobretudo subregional, e olhar também, digamos, pela paz e segurança mundial. E é aqui onde, que por várias vezes, agora já vamos associar a sua vigência na União Africana, por várias vezes o presidente João Lourenço deslocou-se a Washington
para dizer que era importante que as nações do mundo olhassem também para a África, para os grandes problemas que o continente vive. E o primeiro grande desafio do presidente João Lourenço, estou lembrado, foi precisamente a questão, digamos, da liberalização do poder político no ponto de vista da assistência, se não mesmo era toda a intenção de Angola que os Estados Unidos da América retirassem as sanções à República Centro-Africana para que o Estado tivesse capacidade de se defender. E na mesma perspectiva, o presidente João Lourenço levou uma grande, digamos, responsabilidade sobre a região austral do continente africano, sobretudo na região dos Grandes Lagos, a questão da IRDC. Estamos lembrados quando as mídias questionaram o presidente João Lourenço se o que é que ele faria durante o seu mandato, se poderia olhar fundamentalmente pela integração regional africana e particularmente pelo mercado livre na SADC. O presidente João Lourenço havia dito o seguinte: não pode haver, digamos, qualquer comércio livre se não existir paz. Portanto, a sua primeira arma, no sentido positivo, obviamente, na sua vigência na União Africana, era fundamentalmente olhar para questões ligadas à paz e à estabilidade, à não ingerência aos assuntos dos outros Estados, e fundamentalmente o presidente João Lourenço é contra, aliás, ninguém poderia estar a favor, mas ele é extremamente duro nessa perspectiva sobre os golpes de Estado. E durante a sua vigência, infelizmente, nós vimos a questão da Guiné-Bissau, fundamentalmente, mas de qualquer modo o apelo de Angola sempre foi de nós mitigarmos e, consequentemente, terminarmos com este novo episódio para o desenvolvimento da África. Agora, no ponto de vista daquilo que é a atração, digamos, do investimento externo para o continente africano, nós podemos buscar aqui um momento muito importante. E esse ato realizou-se também em Angola e concretamente em Luanda, que foi precisamente a Cimeira África-Europa. Portanto, esta Cimeira África-Europa não foi ocasional, não foi circunstancial, e pela primeira vez acontece que o ato realizou-se no Estado em que o presidente da União Africana é parte. Normalmente acontece em Estados que não é do presidente da União Africana. E para o caso de Angola foi um ouro sobre azul. Foi conseguido, foi por mérito próprio. Exatamente. A diplomacia angolana tem sido atuante. Nós já fazemos aqui menção que nos últimos anos temos vindo a ver, se não observar como quisermos, uma estratégia de política externa muito forte. E essa política externa só é muito forte porque foi bem consolidada internamente. O presidente João Lourenço, já dizíamos, ele defendia sempre que se a diplomacia não for atuante, não vamos conseguir atingir os objetivos. Porque hoje a política não é só feita por dentro, é feita também por fora. E sobretudo por fora para os Estados africanos. Por quê? Porque nós não somos, aliás, não existe nenhuma nação no mundo autossustentada. Até os Estados da América não são. Portanto, o presidente Lourenço já tinha percebido que era importante resgatar a imagem de Angola e trazer, digamos, o know-how da economia mundial para o Estado angolano e particularmente do continente africano, já como presidente da União Africana, por uma razão muito simples. Os Estados africanos sempre eram imaginados como se fossem Estados que não têm visão político-económica nem democrática. Mas com essa diplomacia atuante, os Estados do mundo começaram se interessando cada vez mais sobre a realidade política africana e particularmente angolana. Estamos aqui a tentar ajustar duas realidades, porque a política externa africana do presidente João Lourenço é o respaldo da política interna. Ninguém faz nada no mundo imaginário. Portanto, o que é que vai acontecendo? O que é o fundamental? O fundamental é que
a mensagem fica para o próximo presidente da União Africana do que, de facto, a África só pode ser com base ao desenvolvimento sustentável, atraindo investimentos estrangeiros, combatendo a corrupção, procurando efetivamente respeitar a ordem constitucional estabelecida. Os Estados têm que respeitar as suas constituições e ali então a África poderá encontrar a estabilidade para olhar pelo desenvolvimento sustentável. Por que estamos a dizer que é uma mensagem? O mandato do presidente da União Africana é anual. Sabe há pouco isso, na sua opinião, doutor? Sabe há pouco sim, o facto de ser apenas um ano de... Exatamente. Por quê? Porque o presidente João Lourenço não encontrou, digamos, um produto acabado. E ele também não vai deixar um produto acabado. O que aconteceu é o que é. E é assim que passará a acontecer. Quase sempre, até que o quadro venha a mudar. O presidente João Lourenço observou o que encontrou, deu sequência, mas há projetos que não são de curto prazo, grosso modo são de médio e longo prazo. O que implica dizer para o presidente João Lourenço, na sua abordagem estatística, por isso é que nós elencamos aqui a visão. A visão é que se deixa, mas a concretização, como nós sabemos, é complexa porque os processos são longos. E podendo ser processos longos, o que os Estados africanos precisam de acatar é aquela visão que se estendeu, sobretudo, da experiência de Angola, no ponto de vista de processos, de mecanismos de pacificação, a experiência de Angola, do que um Estado tem que ser uno e indivisível, do que um povo tem que olhar mais pelos valores que os unem e não aqueles que os dividem. Angola tem essa característica. Do que a busca das soluções devem ser sempre africanos, e, se necessário, nacionais, porque foi assim que o Memorando de Entendimento de Luanda foi capaz de gerar paz para Angola, quando nós percebemos do que os angolanos eram competentes para poderem mediar o seu conflito. E esta mensagem o presidente João Lourenço tem levado para os outros estados do mundo, particularmente africanos, do que de facto é possível termos a paz. A mensagem também que se leva sempre, que o presidente João Lourenço leva sempre, é precisamente do fim dos golpes de Estado, da corrupção e do respeito pelas instituições democraticamente eleitas. Portanto, este é o valor mais importante. O outro são os valores mais importantes. O outro é precisamente a questão de atração de investimentos para o desenvolvimento do continente africano. É preciso rompermos as barreiras alfandegárias para conseguirmos, digamos, atrair o investimento estrangeiro. É também na vigência do presidente João Lourenço que a China, do presidente Xi Jinping, liberalizou a sua economia, sobretudo para as importações africanas, com relação à China, obviamente, digamos, com custo zero, digamos, a custo zero, do ponto de vista de ser uma importação que é exportação para a China. Portanto, todo o produto que sair da China, a China deliberou. Portanto, não pagamos custos e nós trazemos para a África. Isso é na vigência do presidente João Lourenço. Outros fatores que são muito importantes na política externa do presidente João Lourenço. No concerto das Nações Unidas, o presidente João Lourenço defendeu de que, de facto, a reforma das Nações Unidas deve se refletir fundamentalmente na aceitação de que a África tem palavra a dizer e deve ser parte desse concerto das nações. Portanto, é uma situação que foi levantada e nós vimos na Cimeira África-Europa que os estadistas europeus, os governos europeus, se quisermos, defenderam também de que, de facto, precisavam de buscar novos paradigmas para, digamos, as suas relações internacionais. Estávamos a ver de que vão se descartando também, ainda que timidamente, digamos, da visão egocêntrica dos Estados Unidos da América, e é importante que eles começam a olhar também em novas parcerias e consequentemente, ao continente africano. Portanto,
para não dizermos que o presidente João Lourenço teve a ousadia, no ponto de vista diplomático, de trazer aqui figuras importantíssimas, entre elas o presidente Joe Biden, e nós vimos também aqui que a nata da política europeia esteve em grande, nunca esteve, pelo menos nas condições em que esteve em Angola, mas essa questão não era de Angola, era da União Africana, era da África. Portanto, a imagem do Estado angolano teve reflexos na aceitação, digamos, da elite política e económica europeia. Portanto, este é um dos grandes ganhos. Agora, com muita honestidade que temos que dizer isto, e os nossos ouvintes e aqueles que também, através da imagem visível, conseguem observar-nos, precisam de entender de que não se pode fazer uma estatística sobre um produto acabado na vigência do presidente João Lourenço, sabendo que os fenômenos que concorrem para o desenvolvimento do continente africano são de médio e longo prazos. E não é em um ano que se pode decidir. Portanto, o mais importante é que não surgiram durante a sua vigência conflitos novos, é importante isso, não surgiram conflitos novos e, muito pelo contrário, foram abrandando aqueles que têm sido tensos, tirando aqui a questão do Sudão, como nós sabemos, que tem sido tenso, mas na RDC há uma certa estagnação, mas de qualquer forma os pilares que tinham sido construídos, acreditamos, continuam a ser observados sobre o processo de paz na RDC. Não há surgimento de novos conflitos no continente durante a vigência do presidente João Lourenço. Na sua visão, doutor, está-se mais perto de se atingir a meta do silenciar as armas até o ano 2030? Bem, é possível, porque o 2030 não está muito distante, mas também para se fazer paz não precisa de muitos anos. Agora, numa teoria realista, nós conseguimos perceber do que será difícil por uma razão, se não várias, mas vamos sublinhar aquelas que nos parecem ser as mais prováveis. O grande problema dos Estados africanos continuam enraizados nas divisões étnicas, culturais e até religiosas. E esses elementos da falta de inclusão social e política têm sido o fundamento da conflitualidade em África, para além da questão da territorialidade, mas fundamentalmente aqueles primeiros elementos. Quando os Estados africanos perceberem que as religiões não competem, mas existem efetivamente para pacificar as almas, as pessoas têm a liberdade de escolha com qual religião deverá ficar. Podemos olhar para a questão da Nigéria, por exemplo, da República Centro-Africana e a própria RDC. Portanto, esses fatores vão retardando cada vez mais o sonho de vermos uma África pacífica. Aqui nós não vamos falar muito pelos fatores exógenos, porque nós é que temos que ser mais fortes endogenamente falando, para que de facto os fatores endógenos não tenham o impacto que vão tendo para os nossos Estados. Nós é que temos criado essa abertura, esta fragilidade nossa internamente tem sido aproveitada, digamos, pelos fatores exógenos. Mas aqueles elementos são cruciais para que, de facto, venha a se sentir o calar das armas no continente africano. Agora, os conflitos reduziram? Sim, na verdade, reduziram. Nós podemos olhar só os mais tensos aqui, são os do Sudão, da RDC, com algum receio, nesta altura, para a Somália, devido à questão da Somalilândia, mas acreditamos que vamos conseguir ter o equilíbrio desejado. E ali, então, esperarmos que nos próximos 5 anos o Sudão e o Sudão do Sul não continuem, particularmente o Sudão do Sul, o Sudão que agora está dividido, encontra, digamos, um clima de pacificação, e esse clima de pacificação vai fazer com que fiquemos apenas com dois calcanhares de Aquiles, a RDC e a Somalilândia, não digo muito, mas é sobretudo a RDC. Se nós conseguirmos estancar
estes dois grandes conflitos, então a África entra na rota, digamos, da pacificação do ponto de vista armamentista do continente africano. Por falar da RDC, nomeadamente o conflito com Ruanda, Angola ocupou por muito tempo a mediação, foi medianeira deste processo, mas a dada altura o senhor presidente João Lourenço teve que deixar por inerências de funções quando assumiu a presidência pro tempore da União Africana. O doutor terá notado alguma evolução desde que o Togo passou a medianeiro deste processo? Bem, não acreditamos que tenha havido alguma evolução nessa perspectiva. Por que é que vamos dizer que não? Vamos dizer que não pelo facto de nós constatarmos que o leste da RDC continua assombrado ao conflito que opõe, digamos, o poder político ao movimento 23 de março. Este movimento 23 de março que continua a ter o apoio de sempre do Ruanda, e que também constatamos de que de facto ocuparam mais territórios do que antes, mas aqui o que precisamos sublinhar é o quê? Precisamos sublinhar é que independentemente do presidente João Lourenço por inerência de funções deixar de mediar o conflito na RDC, mas o roteiro de Luanda e por que não dizermos também de Nairobi, mas sobretudo de Luanda, tenham sido consignados para, digamos, a continuação do espírito de pacificação na RDC. Só que há um elemento aqui, e por isso é que nós estamos admitindo que há estagnação, e se não mesmo, lentamente o M23 vai atingindo espaços mais significativos. Por uma razão muito simples. O presidente Tshisekedi nunca tinha acreditado sobre a proposta de Luanda, porque Luanda não tinha que impor e nenhum mediador impõe, embora os Estados Unidos da América imponha. O presidente João Lourenço sempre defendeu que era importante que o M23 fosse parte do processo. Muita gente não sabe disso. Mas o presidente Tshisekedi, com alguma influência interna, sobretudo da sociedade civil congolesa, sempre descartaram um mecanismo de negociação com o M23 e começaram a aceitar agora no último quartel, já com o M23 consolidado com mais de 3 mil homens, quando antes estava quase nesse número, mas agora tem muito mais do que isso e tem mais território. Agora é que estão a perceber que se pode negociar. Bem, Doha e Washington tem alguma relevância? Não tem. Não trouxeram absolutamente nada de novo. Muito pelo contrário, o presidente norte-americano tem usado mais a retórica política e a arrogância e a imposição, digamos, do presidente Donald Trump, mas no terreno, aliás, nós defendíamos de que a paz na RDC não é feita em Washington. A paz na RDC é feita no leste da RDC. O que implica dizer que só se poderia pensar em cessar fogo se efetivamente o M23 arreasse, digamos, as suas armas, mas por qual condição? Só poderia ser possível se os Estados Unidos da América definissem qual seria a posição, qual seria a garantia do M23 depois do conflito. A América, nas suas abordagens na política externa, sobretudo em mediação de conflitos, não tem acautelado um elemento, que é precisamente, depois do processo, os contendores, qual vai ser a solução deles. Isso não é só uma questão da RDC, é a questão também no Médio Oriente. Portanto, enquanto o presidente dos Estados Unidos da América não souber olhar sempre os fatores que concorrem para a conflitualidade e quais são os concorrentes nesse processo, dificilmente se vai conseguir paz. E o presidente João Lourenço já sabia disto e foi sempre persuadindo, aconselhando, não é assim que está correto, o presidente congolês de que de facto não duvidasse de que o M23 era um ator primário. Em relações internacionais, os atores primários não podem ser excluídos do processo de negociação. Vimos isso sempre na visão trumpista, com a Ucrânia também,
A Ucrânia é ator primário, mas agora parece que começam a perceber que ele deve ser parte do seu processo. Então é isso que está a faltar. O M23 tem que ser ator primário do processo. Se olharmos os principais atores primários, são três. A RDC, o M23 e o Ruanda. Excluir Ruanda como ator primário, digamos, é uma ausência de estratégia política. Por quê? Porque se o mundo sabe que o Ruanda apoia, então não pode deixar de ser ator primário. Portanto, também é um erro de estratégia pensar que os principais atores, os únicos atores, são o Ruanda e o Estado congolês, porque o Ruanda não tem uma confrontação direta com o Estado congolês. Então, se existe alguém que procura se autoproclamar uma sociedade política, entre linhas, ou então que reclama a inserção na esfera política congolesa, que é o M23, e não é tido nem achado, o que é que ele faz? O que ele faz é que vai fazendo sentir a sua voz do que existem, e se não forem considerados que são parte do processo, então continuarão a desencadear as suas ações e vão alargando o seu poder, e então a RDC continuará no conflito. Isto que o doutor acabou de dizer, que o mundo todo sabe que o Ruanda apoia, não deixa de constituir curiosidades, porque o Ruanda sempre negou. O Ruanda sempre negou. Se ele não fosse parte, nunca iria a Washington e dizer que sim, pode, digamos, facilitar o processo de negociação, porque quem cala consente. A única coisa que até hoje o Ruanda nega é fundamentalmente de que as forças residuais que estão na RDC são ruandesas, mas o apoio que o Ruanda indiretamente já assumiu, para não dizer diretamente, é que a sua política externa para com a RDC tem muito a ver, digamos, com a proteção de uma minoria Tutsi, não é? E que é precisamente o clã do Paul Kagame, que eles entendem que são discriminados na RDC, eles vão em apoio destes. Está mais do que claro que aceitou. Agora, o quadro fica mais complexo ainda quando se exige de que no processo de paz as forças que operam no leste da RDC são ruandesas e devem voltar para Ruanda. Ali sim, Kagame diz que eles não são ruandeses e não voltarão para Ruanda. Mas apoio, de uma forma direta ou indireta, o Ruanda já assumiu essa posição. Agora, a posição que ele nunca vai assumir é, na verdade, digamos, admitir que as forças que operam no leste da RDC são ruandesas, porque ele sabe quais serão as consequências. Muitos deles são hutus. Portanto, para o Kagame, um maior número de hutus armados para o seu país, então é o retorno também ao conflito no seu país. Aliás, Uganda também já tinha manifestado essa preocupação de que, de facto, eles precisam de apoiar o processo de paz da RDC sob pena do conflito se estender para os seus estados. Doutor, vamos voltar um pouco à questão da tomada de poder por atos inconstitucionais e os golpes de Estado. Numa reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, foi discutida a questão da República da Guiné. O presidente da Comissão da União Africana defendeu e instou inclusive ao CPS que retire as sanções contra a República exatamente contra a Guiné. A semelhança do que já aconteceu com o Gabão. Eles acham que a União Africana já acha que está reposta a ordem constitucional. Quer comentário? Bem, existem, digamos, parâmetros que devem ser obedecidos para que, de facto, seja considerado que o Estado cumpriu com estes pressupostos e pode voltar, digamos, a ser parte da convivência da União Africana. E isto acontece quando princípios democráticos, fundamentalmente, estão restabelecidos dentro do território e a questão ligada aos direitos humanos também está salvaguardada. Então faz todo o sentido deste país retornar
a normalidade, digamos, de convivência comunitária. Exatamente. Portanto, aqui é pacífico que se perceba esta intenção da União Africana. Doutor, mudando agora outra vez de assunto, o mundo tem vivido um momento de constantes incertezas e nisto o pivô principal tem sido o presidente Donald Trump. Há quem fale, inclusive, em nova ordem internacional. O doutor acha que está-se a dar lugar a uma nova ordem constitucional por culpa do presidente Trump? Bem, é uma questão engraçada, uma nova ordem constitucional. Bem, nós vínhamos sonhando, em função da evolução da própria comunidade internacional, sobretudo numa perspectiva económica, de que o mundo estava avançando para o multipolarismo, se quisermos pela multipolaridade, é igual. Mas então esta multipolaridade não deixava de prever, digamos, consequências. Queremos falar de quê? Queremos falar dos BRICS, porque insistimos aqui nós de que só haverá, digamos, multipolaridade se eventualmente o mundo assumir mais um conflito. E vamos dizer porquê. O conceito BRICS significa dizer uma mudança da estratégia econômica global. E essa mudança da estratégia econômica global vai colocar os Estados Unidos da América em caos. Por quê? Por causa dos fluxos dos investimentos, por causa das transações comerciais que vão ficar direcionadas mais para os Estados ligados aos BRICS, que, por sinal, detêm o maior poder do ponto de vista estatístico. Estamos a falar aqui do PIB mundial, já superam, digamos, os Estados Unidos da América. Agora, o que é que a América faz leitura? O que a América faz leitura é nova ordem mundial, sim, mas sempre com o dólar, digamos, a dominar. O contrário, vamos fazer guerra. O que a América está a fazer é guerra. Guerra processada por ilhas. Guerra processada por uma estratégia de ocupação das principais reservas, digamos, daquilo que hoje é considerado os recursos raros, os recursos mais importantes que podem sustentar a economia global, e o que a América fez é mostrar aos Estados BRICS do que de facto a maior reserva reconhecida, devidamente identificada do crudo no mundo, que é a Venezuela, ficou sob o seu encalço. Isto é para dizer o quê? Antecipou-se aos BRICS. Isso é que temos que começar a pensar, a perceber. Antecipou-se aos BRICS, por quê? Porque para a América, nesta altura, a sua visão é ocupar os pontos estratégicos da economia, ou seja, dos recursos naturais. Ao ocupar os pontos estratégicos dos recursos naturais, os BRICS vão perder o mercado. E os BRICS, ao perderem o mercado, digamos, a América vai conseguir alcançar o seu grande objetivo, que é impedir que o dólar seja suplantado por uma moeda dos BRICS. Esta nota é importante. A outra, os Estados Unidos da América sabem que para conseguir controlar o mundo, porque multipolaridade para a América nunca esteve nos seus sonhos. É só nós lermos a grande obra do Joseph Nye Jr., que apresenta a perspectiva sobre o sonho americano, e ele retira a possibilidade da América sonhar ou acreditar e aceitar, consequentemente, no multipolarismo. Então, aqui, a América o que quer é precisamente destruir, desestruturar toda a nova ordem, toda a ordem mundial estabelecida, para construir uma nova ordem mundial. Mas só que essa nova ordem mundial é só no modelo americano e não, digamos, de um consenso global. E logo começamos a ver aqui a bipolaridade a se tentar adivinhar. Essa bipolaridade em que perspectiva? De um lado, Estados Unidos enquanto, não Estados Unidos enquanto Estados Unidos da América, Estados, digamos, que se vão unir para conseguir facilitar aqui a compreensão, que se vão unir para uma nova ordem mundial, onde em que estão a China,
a Índia, a África do Sul, o Brasil, a Rússia, portanto, para construírem, digamos, esta nova ordem mundial sonhada pela multipolaridade. Mas os Estados da América, de uma forma estratégica, eles se isolam perante essa realidade. E vamos aqui sublinhar porque que a América se isola. Estrategicamente, denegriram e rejeitaram a nova ordem mundial, a atual ordem mundial estabelecida. Como é que eles rejeitaram? Com 66, digamos, acordos ficaram relegados, digamos, foram excluídos da ordem política americana. Nós sabemos que o Donald Trump recentemente retirou seu Estado nos principais acordos internacionais. Isso significa o quê? Significa isolacionismo. O porquê que Donald Trump buscou o isolacionismo? Para não ser parte de acordos. Não sendo parte de acordos, começa a gozar uma liberdade sobre a extensão do seu poder. Não tanto pelo dinheiro que despende para estas organizações. Sabe-se que os Estados Unidos são o maior financiador, digamos, de grande parte das organizações internacionais. Sim, mas qual é a trajetória que se adivinha na perspectiva de Donald Trump? É evitar aquilo que ele chama de dispêndio para a América. E se evitar esse dispêndio para a América, estamos aqui a olhar pelo conservadorismo. Aliás, primeiro a América. E Donald Trump retomou a essa grande teoria que sempre norteou a grande nação americana. Portanto, nós dizíamos aqui que o isolacionismo vai resultar necessariamente na não interferência sobre os assuntos dos outros Estados, sobretudo os Estados da Europa, mas não interferência em que perspectiva? Não estará preocupado com os problemas desses Estados, mas ainda assim Donald Trump está a fazer um jogo muito complexo. Ele incita a violência, depois recua para obrigar todos a se aproximarem dele. E vamos simplificar. Nós vimos que os Estados da América hoje estão com um projeto invejável, e é um projeto que vai gerando ódio e discordância planetária. Qual é o projeto? Os Estados da América, olhando pela sua capacidade econômica, tentaram com a China, recuaram, mas com os outros Estados está a pegar, tirando a Rússia, obviamente, Índia e a Coreia do Norte, que para eles é um offside. Mas para os demais Estados, sobretudo os Estados da Europa Ocidental, América do Sul, também a África, a Ásia, estão a viver esta que nós estamos a chamar, que eu particularmente estou a chamar, não é de diplomacia coercitiva, mas é sim de uma diplomacia que gera, digamos, é uma diplomacia que gera uma conspiração, diplomacia de conspiração. Como é que acontece essa diplomacia? Portanto, os Estados da América lhe diz: olha, eu vou fazer isto, tu tens que ser parte. Se tu disser não, eu sou indiferente, não faço, então te aplica sanções econômicas. Exatamente. Essa elevação das tarifas vão fazer com que recues no seu pensamento. Entretanto, depois ele cria um evento onde ele vai convidar todos e depois vai dizer: não, mas agora já não vou fazer porque vocês concordaram comigo. Portanto, é esta visão que a América está a impor. E a Europa Ocidental já vai encontrando aqui alguma discordância, sobretudo da França. Eu olho mais para a França. O único Estado na Europa Ocidental que sempre defendeu os interesses da Europa Ocidental de forma unívoca sobre os Estados Unidos da América é a França. E a França ainda assim sozinha não consegue lutar, porque os demais já se vão rendendo às evidências. Aliás, quando formos questionados sobre a questão da Groenlândia, aí vamos ter maior sustentabilidade. Mas para dizermos que a América do Donald Trump está a aplicar uma teoria de conspiração, está a aplicar uma teoria de imposição, embora é a natureza americana, sobre outros estados, sobretudo sobre os estados fracos, para que adiram à sua grande visão
para aquilo que querem como pensamento de exploração e de imposição de regras comerciais internacionais ou no comércio internacional, mas sobretudo ocupando os potenciais centros comerciais, ocupando os potenciais, digamos, estados com abundantes recursos naturais, porque é aí onde estará a sustentabilidade da economia americana. E atenção aqui, para terminarmos quanto a esse aspecto, Donald Trump está para salvar a América. Está para salvar a América por quê? Porque estudos mostram que o poder americano vai degradando significativamente. Por isso é que com a diplomacia a América não conseguiria recuperar as suas economias. Então é importante que se imponha, porque é uma diplomacia coercitiva, e é a característica da diplomacia americana. A diplomacia coercitiva visa necessariamente satisfazer os interesses políticos americanos, mesmo com sacrifício de outras sociedades. Portanto, é por esta razão que eles se desmembram agora. Ele cria uma filosofia de se desmembrar das principais organizações internacionais para ter um caminho livre para a sua grande digressão. Qual é a sua grande digressão? Violar todos os acordos internacionais, desvirtuar a nova ordem mundial, a ordem mundial estabelecida, para construir uma nova ordem mundial. Mas essa nova ordem mundial, numa perspectiva dos Estados Unidos da América, ela não vai ter eficácia nem eficiência. Por quê? Porque o que foi desenhado é de uma aldeia global, o que foi desenhado é para um mundo sem guerra, o que foi desenhado é para um mundo multipolar, o que implicará dizer que ele passa a ser o inimigo comum daquelas nações que entendem que é finda a grande hegemonia americana de um sonho do mundo unipolar. Mas para conseguirem fazer isto, terão que, de facto, unir os esforços contra a estratégia americana, como nós estamos vindo aqui a defender. É preciso que se bloqueiem as relações comerciais, grosso modo, contra os Estados Unidos da América, senão eles não recuarão. E se eles não recuarem, o que poderão fazer será uma confrontação direta. E uma confrontação direta dos Estados Unidos da América, sobretudo com as principais potências, é o colapso, digamos, do poder americano, porque ali a América já não vai conseguir se recuperar no ponto de vista hegemônico, e então o mundo vai encontrar o fundamental, o equilíbrio. Mas isso só pode acontecer se a Rússia, a China, a Índia, fundamentalmente esses, para não excluir aqui, que é importante, para não excluir a Coreia do Norte, o Brasil, se eles estiverem todos unidos, e como é que se podem unir? Para aquilo que nós chamamos em estratégia indireta. Portanto, não pode haver uma confrontação direta com a América, porque o que pode acontecer é o colapso do mundo, mas sim atacar os seus principais objetivos. Numa confrontação militar, não. Destruir as iniciativas de investimento americano através também de tarifas altas sobre ele. Portanto, esses estados todos levantando as tarifas contra os Estados da América. Os Estados Unidos da América é um mercado consumidor de alto nível, sobretudo por aquilo que o Brasil produz, e sobretudo aquilo também que a África do Sul produz, e sobretudo que agora a própria China produz. Portanto, a América iria variar a sua política e poderiam ter o impeachment internamente, e obviamente seriam os democratas a alcançarem o poder político, e eles iriam recrudescer na filosofia política de estabilização do mundo e de relações primadas pelo win-win. A sua eloquência, doutor, nesta última abordagem acabou por matar duas perguntas que eu tinha no meu alinhamento. Uma era que nem é nossa, no fundo é uma pergunta recorrente, é um receio recorrente. O que se pergunta é quem será ou qual será o próximo alvo dos Estados Unidos da América. E a outra pergunta que também eu lhe quis fazer é o que estaria por detrás deste espírito expansionista da América. Mas como já respondeu, na minha opinião, gostava de passar esta questão para a África. Como é que os países africanos se podem blindar desta intenção dos Estados Unidos? Sim, deixa dizer primeiro, embora disse que já respondemos, mas vamos tentar aqui sustentar. Primeiro, para responder qual será o próximo. O próximo é qualquer estado do mundo. Qualquer estado do mundo
Porque nós já percebemos de que, se for numa perspectiva econômica, a China já teve essa tentativa. O Brasil, a África do Sul. Agora, numa perspectiva bélica, qualquer Estado periférico, qualquer Estado que não é detentor de arma de destruição em massa, pode ser alvo do Estado da América. Quando ele rejeitar a intenção de Donald Trump. Porque aqui e agora todos têm que obedecer o que o Donald Trump quer. Qualquer discordância, portanto, já sabe que vai ter repercussões. Agora, já existem aqui estados proeminentes, não é? Entre eles Cuba. Portanto, a América do Sul está nessa perspectiva. Até o Brasil também tem sido questionado nessa perspectiva do Donald Trump de estender o seu poder de imposição para a América do Sul. Agora, perguntavam-nos também quais são os grandes objetivos. Os grandes objetivos estão claros. O que Donald Trump precisa é salvar a América. Isso é que ainda é subjetivo e senão muitos não estão a acompanhar. A América está digamos, na ruptura, na linha de ruptura, se quisermos. A América está a regredir e pode perder o seu espaço hegemônico de controlar o mundo. Então é importante que ele parta para uma ofensiva. A ofensiva ela é generalizada, intimidar o mundo, intimidar sobretudo os estados que mais precisam da América, intimidar os estados periféricos, os estados que não são, digamos, principais concorrentes naquela que é a hegemonia da superestrutura política mundial, e ainda que estejamos aqui a dizer que já estão bem definidas as ilhas, mas na verdade não estão bem definidas, porque com o Donald Trump surgiu um baralho, e esse baralho é para quê? É para disseminar o conflito mundial, ocupar novas posições estratégicas para proteger, digamos, a economia americana, sobretudo onde tem potenciais recursos minerais, para quê? Para que num futuro breve conseguirem ser, digamos, os espaços de exploração para sustentar a economia americana. Prova disto é a Venezuela e a outra probabilidade é a Groenlândia. Portanto, aliás, a Rússia já advertiu do que, de facto, se os Estados da América querem abandonar a corrida armamentista no ponto de vista nuclear, mas estão a usar uma estratégia de ocupar os principais espaços estratégicos do mundo, colocando bases militares e influência político-econômica americana. O que implica dizer que a Rússia precisa de observar com muita atenção, porque o descalabro pode ser notório, o descalabro pode acontecer a qualquer momento se não se tomar providências, pelo menos é a visão da Federação Russa. Professor, quanto à retirada dos Estados Unidos da América de grandes organizações internacionais, que impacto é que isto tem para estas organizações internacionais, esta saída, digamos, em massa dos Estados Unidos da América? Que eficácia é que se espera destas... Pode ser beliscada a eficácia destas organizações? Sim, passa a ser beliscada, primeiro no ponto de vista de apoio financeiro e sustentação, porque a América estrategicamente sempre deu vida a essas organizações, e por isso é que sempre cobrou a eles, não sei se é fidelidade ou lealdade, mas na verdade cobrou a eles sempre fidelidade, porque a lealdade é uma coisa mais profunda e mais nobre. Portanto, mais fidelidade, para quê? Para que eles fossem também portadores de informações importantes, temos que dizer aqui, das organizações não governamentais, com o seu duplo papel, digamos, um para responderem pelos interesses americanos e outros para responderem pelos objetivos da sua criação. Portanto, ele ao reduzir, ao se retirar dessas organizações, há aqui duas notas importantes que temos que ter. A primeira é que essas organizações vão ficar fragilizadas e vão perder o apoio dos Estados da América. Mas também o Estado da América irá perder fontes de informação, que é importante isso, fontes de informações exatamente que ele sempre tinha acesso, portanto vai sentir essa ruptura. Vamos esperar se isto vai durar
quantas décadas, mas acreditamos que o próximo presidente da República dos Estados Unidos da América, das Repúblicas dos Estados Unidos da América, se for um democrata, viveremos o que tem sido ping-pong nos Estados Unidos da América. A revisão, a reavaliação de todas as decisões tomadas por Donald Trump. Mas, para ser mais prático, na verdade, haverá aqui uma certa redução do impacto, porque sem financiamento essas organizações não funcionam e vão sentir, digamos, esse vazio. Mas é um vazio que também a América vai sentir do ponto de vista do controle do mundo naquilo que a segurança secreta, não é, diz respeito. Ainda falando em relacionamentos, doutor, devido aos últimos acontecimentos, há quem ache que a relação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia esteja em xeque. É visível, é só para nós olharmos como é que a questão de Groenlândia gerou, digamos, uma contestação dos Estados pivô da Europa Ocidental. Estamos a falar da Alemanha, que até já insinua uma conspiração, se quisermos, até boicote ao Mundial, mas a França disse que não vai entrar nesta porque o mundo precisa desse grande evento, mas olharemos pela próprio reino da Grã-Bretanha e outros estados, digamos, de maior referência da Europa Ocidental. E eles chegaram a mandar seus emissários para irem, digamos, fazer uma observação, uma perspectiva de solidariedade à Groenlândia, do que Groenlândia é um Estado independente, e se não mesmo sob jurisdição da Dinamarca, e agora aqui, para olharmos, Dinamarca é dos países cofundadores da NATO, e então o que é que vai ser? A ruptura da NATO? Não. A América está muito inteligente, Donald Trump. Já sabemos que até amanhã irá se pronunciar, sexta-feira, é hoje, irá pronunciar-se sobre o desfecho do último grande evento que tiveram, o que é que ele, digamos, propôs à Europa Ocidental. Mas já entendemos de que o Donald Trump defende de que a NATO vai ser parte da supervisão da sua grande intenção, digamos, sobre a Groenlândia. O que é que está a acontecer? Está a adormecer os Estados da Europa Ocidental, como se eles estivessem a estender o poder da NATO. Não é verdade. Porque se o problema é o poder da NATO, já existe, porque a Dinamarca é um Estado-membro até da primeira linha da NATO, mas na verdade não é isto. Por que é que vai haver uma ruptura? E já está a acontecer. Porque os Estados da América não vão largar a Groenlândia. A questão deles não é o que eles defendem, que a Rússia e a China, senão vão se apoderar do espaço com investimentos militares e econômicos. Não é bem verdade. Os Estados da América precisam de alargar o seu espaço para controlar zonas periféricas e, sobretudo, olhando pelos recursos minerais existentes. E esse elemento também traz consigo um outro valor desgastante. Qual? Para Donald Trump, ele precisa de que aquele espaço perda a soberania que já existe, para que seja um espaço sob sua tutela. Então a Dinamarca pergunta, como é que vai tutelar um espaço de um outro Estado? Portanto, a Dinamarca já disse que não está a negociar. Groenlândia não é um espaço para ser comercializado, mas os Estados da América insistem. Foram questionados se há probabilidade de um conflito latente. Donald Trump disse que não há nenhuma intenção de confrontação militar, mas a pergunta que se coloca é como é que vai conseguir, digamos, se apoderar de um espaço quando os nativos dizem que eles são fiéis à Dinamarca e não aceitarão qualquer interferência dos Estados Unidos da América. Então ali sim haverá uma imposição de força. Ao haver uma imposição de força, haverá aqui fricções com a Europa Ocidental. A Europa Ocidental está adormecida por que razão? Porque o Donald Trump entrou agora com a história da NATO, do que eles vão acompanhar, os Estados da Europa Ocidental vão acompanhar, digamos, qualquer envolvência, mas sobretudo em matéria de segurança
para os Estados Unidos da América naquela zona e eles vão ficar assim adormecidos. Mas quando assustarem, os Estados Unidos da América vai impor regras e vai retirar a supremacia, digamos, da Dinamarca. Ali sim, as relações vão se tornar cada vez mais azedas e a Europa Ocidental começa a perder o suporte dos Estados Unidos da América, vão ter uma confrontação direta. Não vão ter uma confrontação direta, mas sim vão ter uma confrontação indireta, ou seja, estratégia indireta. Como, portanto, colocar em causa as relações comerciais dos Estados Unidos da América com o Estado da Europa Ocidental para forçá-lo, digamos, já a desistir do seu grande sonho na Groenlândia. Mas enquanto for Donald Trump, ele não estará preocupado. Não estará preocupado por quê? Porque ele já disse a questão da segurança americana está em causa. A questão estratégica americana está em causa. Portanto, primeiro é o interesse nacional. E ele diz que, e quando se usa esse termo, que é um espaço vital, quer dizer que é para morrer. Então, se os Estados Unidos da América Donald Trump diz que a Groenlândia é um espaço vital, então a Europa Ocidental já sabe que eles vão perder esse espaço. Ao perderem esse espaço, vamos esperar como ficarão as relações internacionais entre esses estados da Europa Ocidental, que é a zona pivô na perspectiva do grande russo que defende, que é o Henry Trofimenko, que defende de que de facto a NATO é um escudo americano na Europa. Como é que ficará quebrado o escudo americano? Quem ganhará o espaço? Rússia e a China. Como é que os Estados Unidos da América vão articular as coisas? Vão precipitar a mudança política interna para voltarem a recuperar o espaço na Europa Ocidental. Porque perder o domínio da Europa Ocidental significa dizer garantir a supremacia da Rússia naquele espaço. A Europa Ocidental estaria, digamos, atrás de prejuízo para conseguirem construir um pensamento estratégico sem Estados Unidos da América, para conseguirem definir uma doutrina não a da NATO, mas sim com um novo modelo, com uma nova roupagem para defenderem os interesses da Europa Ocidental. Então o tempo não espera e ali a Rússia vai se consolidar muito mais ainda e a China também vai conseguir penetrar no espaço euro na perspectiva econômica, porque a China defende soft power, não é que a Rússia defenda a hard power, porque na verdade é um falso alarme, no nosso ponto de vista, de que a Rússia é inimigo proeminente da Europa Ocidental. Não. Já caiu o Bloco Socialista Soviético, já caiu, digamos, o Muro de Berlim e a questão que era fundamental, que era precisamente de contenção da expansão do comunismo. Estamos a falar aqui da criação da NATO e também a contrapartida sobre a extensão não digo da OTAN, mas sobre a extensão, digamos, do capitalismo, perdão, que é a criação também do Pacto de Varsóvia. Todos esses elementos já estão fora do contexto. Então a Rússia não ganharia absolutamente nada propositadamente entrar numa confrontação com a Europa Ocidental. É uma confrontação que tem sido insinuada, é uma animosidade que tem sido produzida pelos Estados Unidos da América para manter a teoria, dividir para melhor liderar. O que implica dizer, se a Europa Ocidental perceber deste detalhe e dizer assim, bem, a Rússia, para além de que te divide com a Ucrânia, mas nós queremos manter as relações, do ponto de vista continental, pacíficas. Portanto, nós perceberemos que o Vladimir Putin vai abrir as mãos e vai dizer, não, eu nunca vos olhei como inimigos. O meu inimigo é aquele que agora também já vos traiu. Portanto, se vamos construir uma Europa ocidental, uma Europa pacífica, respeita uma visão política e econômica da Rússia, e a Rússia não vai ter nenhuma interferência com a Europa Ocidental. É assim que a Europa Ocidental tem que pensar. Mas a ruptura está clara. Enquanto for Donald Trump presidente dos Estados Unidos da América, se a Europa pensar do que Donald Trump está a recuar em defesa da NATO, é uma forma de os arrastar para aceitarem que ele entre em Groenlândia. É só isso que Donald Trump quer. Está a ser muito inteligente. Ele já se apercebeu da reação do Estado da Europa Ocidental. Então essa reação intimidou-lhe um pouco. Ele sabe que uma confrontação direta ele vence, mas não lhe dá vantagens, porque o que vai acontecer? O inimigo, o amigo do teu inimigo é teu inimigo. Portanto, então,
se os Estados Unidos da América gerarem uma conflitualidade, ainda que não seja com uma confrontação direta com a Europa Ocidental pode pensar uma aliança com a Rússia, porque isso não é impossível. Então a América precisa de evitar isso. Para evitar, portanto, está a molestar a consciência da Europa Ocidental com o fator NATO, porque a Europa Ocidental, sempre que ouve falar da NATO, sentem uma segurança enorme porque os Estados Unidos da América estão por aí. Portanto, é este o jogo que está sendo construído. A NATO está rompida do ponto de vista estratégico. Eu queria perguntar ao doutor, no meio desta conjuntura toda, como é que fica a NATO, numa só palavra? A NATO está rompida, ficará a retórica política, mas no ponto de vista dos ideais da NATO, não pode haver, digamos, qualquer dúvida do que de facto ficou fragilizada. Os Estados da Europa Ocidental agora já se desconfiam do próprio Estados da América. O que poderão prevalecer aqui são as relações diplomáticas, mas no ponto de vista de segurança da Europa, eles precisam de reconstruir um ideal, um pensamento estratégico virado apenas para a Europa, ainda que se mantenham as relações diplomáticas com os Estados da América, o que é normal. Doutor, eu acho que já fiz essa pergunta há pouco tempo. Como é que fica a África no meio disto? Que respostas a África tem a dar para evitar que esses tentáculos, digamos, dos Estados Unidos cheguem até a África? Primeiro é que o continente africano tem que perceber que aquela luta não é para a África. O continente africano não pode olhar para um Estado melhor do que o outro, para uma política melhor que outra. Temos que olhar pelo seguinte: só somos contra quando colocar em causa os interesses africanos. Estaremos contra esta ou aquela nação. Mas enquanto os interesses que estiverem em causa são ocidentais e americanos, a África não pode escolher ou então optar por um lado. É grave, seria um erro muito, muito grave para o continente africano. O continente africano tem que olhar pela neutralidade. Os assuntos africanos tratemos nós. Os assuntos dos outros estados respeitemos as diferenças e observemos como vão se desencadeando, digamos, os conflitos e os mecanismos de pacificação. Agora, podendo afetar o continente africano precisa de se sentir cada vez mais unido, e esta sua união vai fazer com que nações mais poderosas, entre elas a Rússia e a China, sem uma declaração, digamos, de adesão ou de preferência, mas no ponto de vista diplomático, esses estados que têm grandes investimentos no continente africano sentirão necessidade de poderem ajudar o continente africano. Portanto, essa é a única salvaguarda do continente africano. Mas se não a África unida contra a nação americana não vence no ponto de vista bélico, mas pode vencer no ponto de vista de estratégia econômica. Quando é que no ponto de vista de estratégia econômica? Se nós também impusermos aqui tarifas muito altas sobre... Parece mentira, da África sai muita coisa também que vai para a América. Portanto, estaríamos a desencorajar os Estados da América, mas com apoio daquelas nações que também têm grandes investimentos no continente africano. O que eles poderão fazer não se pode atacar a BCD porque tem lá meus interesses, e se atacar onde estão meus interesses, eu vou atacar onde estão os seus interesses, que é a tal estratégia indireta. Aí sim a África poderia se sentir salvaguardada através dos interesses comerciais da China, da Rússia, sobretudo no ponto de vista militar, e também com a astúcia dos Estados africanos, que têm que ser unidos. Se um dia um Estado africano sentir uma agressão dos Estados da América, então tem que haver unificação do pensamento, ou seja, romper com todas as relações comerciais com os Estados da América. Então perderão um grande mercado, e esse mercado que vai ser, digamos, ocupado pela China e também pela Rússia. Então aí a América perderá, digamos, um dos grandes sonhos, que é também de controlar a África, porque é mesmo sua intenção. Doutor, uma das últimas tiradas, se assim podemos dizer, do presidente Trump, se é que é das últimas, porque os acontecimentos vão mudando ao minuto quase, é a formação, a criação do chamado Conselho de Paz.
Eu ainda há pouco tempo estive a ver aqui no seu monitor. Certo. Parece que o presidente Trump já assinou a carta de Constituição, digamos. E há alguns países, o presidente Trump conta, inclusive, com alguns países africanos. O comentário que o professor pode fazer sobre a criação deste Conselho de Paz? Bem, infelizmente, nesta desordem mundial, em que se defende a soberania dos Estados, com base a este conceito, os Estados têm primeiro em conta o seguinte: os interesses nacionais. Depois é que venha da organização regional. Mas primeiro são os interesses nacionais. Estes Estados que se propõem, digamos, a assinar este tratado, olham pelos seus interesses nacionais como protegidos em função do que se faz. Agora, se tivermos que olhar pela organização que é a União Africana, esperaremos se convém. Mas nesta altura, esta adesão não é no ponto de vista das organizações, mas sim é dos Estados. E é nessa perspectiva agora que temos que analisar. Podendo ser dos Estados, que tipo de organização é essa que surge ou que nasce na Europa Ocidental? É a contraposição da Organização das Nações Unidas? Se não perguntaremos quem criou a Organização das Nações Unidas, são os mesmos Estados que querem criar um novo pacto. Portanto, aquele fica esvaziado, fica na sombra, ou então passamos a ter duas organizações competitivas, equilibradas, mas no fundo, com os mesmos objetivos, mas com duas estruturas. Vamos ver qual vai ser o pensamento estratégico desta organização, mas nós aqui, particularmente, se formos questionados o que é que se pretende aqui, nós diremos que o que se pretende é que Donald Trump cria uma nova dinâmica para tentar congelar a Europa Ocidental depois da NATO, que está em queda livre. Portanto, cria uma nova organização para dar uma nova roupagem, não para fazer história, mas sim para criar uma contrariedade naquele que é o pensamento estratégico da Europa Ocidental. Por quê? Porque ele já se apercebeu que eles querem construir um novo perfil, querem construir, digamos, um novo ideal para defender a Europa Ocidental. Então ele aparece para lhes aglutinar numa organização que vai impedir que esses Estados continuem a pensar do que, de facto, é preciso construir um pensamento estratégico da Europa Ocidental. Já não vão construí-lo porque já estão apoiados por uma organização onde os Estados da América estão. Então já não vão conseguir construir nada para se isolarem da América. Essa é a nossa perspectiva. Portanto, se a Europa Ocidental está feliz por isto, eles já se esqueceram de que, de facto, já não vão conseguir construir um pensamento estratégico sem os Estados da América, porque a América estará sempre por dentro. Essa é a inteligência americana. A Europa Ocidental, que se deu ao luxo de escravizar e colonizar povos, mas tem sido colonizado de forma viva pelos Estados da América, e eles não têm saída. Acabam sendo Estados reféns da América, e a Europa Ocidental sabe que isso é verdade. É só olharem na sua história política internacional, perceberão que a Europa Ocidental é monitorada pelos Estados da América. Os Estados da América, quando sentem que a Europa Ocidental quer criar um perfil que se defende, ou seja, restritivo para se defenderem, ele cria uma organização para ser parte dessa organização. Foi assim que se criou a OTAN, e agora é assim que se criou esta nova organização. Portanto, esse Conselho de Paz vai ser pura e simplesmente mais um mecanismo de monitoração dos Estados da América para retirar a visão, por exemplo, da França, que é enérgica, que discorda. Então, está novamente numa filosofia: dividir para melhor liderar. Ele já sabe quais são as vozes oponentes. Então, perante essa organização, essas vozes oponentes não estarão isoladas, vão ser depois convencidas para serem parte. Ao serem parte, para além da NATO, que está em queda livre, portanto, surge uma organização para restabelecer, digamos,
a confiança que ele já perdeu para com a NATO e eles vão ficar, digamos, protegidos nessa organização que se criou na Europa como se fosse da Europa. Não, também não é da Europa, é uma organização americana para poder encontrar um novo mecanismo para controlar a Europa Ocidental. Ok, senhor professor, já vai longo a nossa conversa e ainda bem que assim é, porque estamos a transmitir inputs bastante importantes. Também é extenso o repertório, digamos assim, se me permite o termo, de ações e interesses dos Estados Unidos pelo mundo. Que o digam, por exemplo, a RDC, são os casos, né, da RDC, o Ruanda, a Nigéria, a Groenlândia, a Venezuela, o Irão e a Ucrânia. Como é que qualifica isto tudo, doutor? Este espírito dos Estados Unidos? Bem, já esteve a explicar isto a espaços, mas eu gostava que fechasse esta abordagem com uma abordagem assim concreta. Exato. É a busca dos recursos raros, é a busca, digamos, de territórios importantes para revitalizar a economia americana que está em queda e o poder americano que está em declive. Este recurso, a força, é o único mecanismo para poder alcançar esses objetivos, porque eles sabem que perante um Estado soberano ninguém cederia a sua soberania, se é que existe, porque também o conceito de soberania agora tem que ser discutível, porque conseguimos perceber que só há soberania quando a vontade é americana, quando a vontade é oponente, não há soberania. Então temos que ver bem o que é um Estado soberano, mas sim, a soberania só pode existir se ela for protetorada. E então um Estado protetorado não é um Estado soberano. Portanto, só há soberania para os mais fortes. Para os Estados fracos, eles não são soberanos, porque são submissos aos grandes Estados. Agora, essa vontade americana, definitivamente é para dizermos que, de facto, estas ilhas que está criando o Donald Trump são ilhas para o domínio da economia. E a política externa americana, a defesa americana não é feita na América, é feita fora da América. Portanto, em cada ponto que eles estabelecem, ainda que o âmbito seja comercial, existirá necessariamente uma esfera política e militar. Essa esfera política e militar e de segurança será fundamental para poder controlar o mundo. Porque a preocupação da América é dominar o mundo para que, de facto, o multipolarismo, a multipolaridade, o multipolarismo, como quisermos, não se faça sentir. E ao não se fazer sentir, portanto, o objetivo americano está alcançado. Como é que o objetivo americano fica alcançado? Porque vai explorar as terras raras na Ucrânia, por isso é que está a ceder à Rússia também uma parte. Possivelmente a Rússia também deixou que eles ocupassem a Venezuela, mas com promessa de que não vão interferir, digamos, nos investimentos russos na Venezuela nem da China. Isso é importante e precisamos observar também aqui de que o Donald Trump já disse que a paz dos Estados, ou seja, os Estados da América vão levantar todas as sanções impostas à Rússia se ele aceitar a paz na Ucrânia. E a questão que se coloca é a moeda de troca, e nós então vamos mais distante ainda. A visão que está aqui é que as superpotências estão ocupando seus espaços, devem ser protegidos e devem compreender que cada um, digamos, consolida o seu espaço. Por quê? Porque se os Estados da América estivessem a defender apenas os interesses da Ucrânia, então teriam dito nós vamos retirar as sanções se tu recuares nos limites do seu território e gerar um paz para a Ucrânia. Mas não, a Rússia já disse que o espaço que ele ocupa, onde está, digamos, a sua linha de contacto, assim que se diz, é o espaço limite para controlar o território russo. E a comunidade internacional terá que reconhecer a proclamação, a independência, digamos, de Donetsk, mas também já se percebe de que estes estados estarão novamente incorporados na Federação Russa, independentemente de poderem ser estados. Portanto, a América também já cedeu quanto a isto. E por que a América tem que ceder?
tem que ceder porque a Rússia também não vai interferir nada sobre digamos, o estado que foi ocupado, a Venezuela, e também possivelmente a América não terá que rever a sua política sobre o Taiwan, porque a China, para ceder, precisa que se respeita do que de facto o Taiwan é China. Taiwan é um território da China, a China é um Estado único e indivisível. Portanto, cada um tem um foco que tem que ser respeitado nessa altura. A Rússia precisa de respeitar do que os Estados Unidos da América investam na Venezuela como eles querem, e os Estados Unidos da América têm que respeitar que a Rússia mantém os limites do espaço que ele alcançou para que, na verdade, haja paz mundial. E a China também defende que os Estados Unidos da América precisam de reconhecer que Taiwan é território, digamos, da China. Nós dizíamos que esse, na verdade, é o novo modelo da nova ordem mundial. Esta até já é visível e é consensual. Agora, os Estados Unidos da América ainda assim vão sendo cada vez mais ambiciosos. Para além desses pactos, há a intenção, digamos, de criar novas ilhas para poder afastar-se dos pactos que vai assinando, para engrandecer, digamos, o espírito de disseminação da discórdia e de extensão do seu poder pelo mundo, mas desestruturando, descartando a nova ordem estabelecida. Ou seja, vai-se construir uma nova ordem, mas no modelo americano, a todo custo, à força, e só não será possível se a China e a Rússia entenderem que é tudo ou nada, porque a nova ordem tem que ser consensual e ela tem que ser concebida defendendo e reconhecendo interesses que cada um defende, porque eles têm interesses muito particulares, e esses interesses têm que ser respeitados para todos partirem para a nova ordem mundial. Se não forem respeitados, então o conflito é latente. E nesse conflito latente, para além dos interesses particulares, os Estados Unidos da América estará a atingir um dos grandes objetivos: impedir que os BRICS funcionam, porque a Rússia e a China estariam em conflito. Portanto, amortizaria aqui a intenção dos BRICS, e se o Brasil tentasse levar aquela progressão para a América do Sul, poderia afetar também o Brasil. E se a África do Sul, estava a perguntar quais são os próximos, se a África do Sul, em África, continuar a apresentar a sua perspectiva sobre os BRICS, também vai ter outras consequências. Portanto, a partir dali, terminou a história dos BRICS e se levanta aqui o retorno à unipolaridade. Quer dizer que o mundo só não será unipolar se a China, a Rússia, ou seja, os Estados BRICS entrarem numa confrontação direta, mas essa confrontação direta é no ponto de vista econômico, o que é indireta na verdade. É na confrontação econômica que tem que ir diretamente contra os Estados Unidos da América para lhe enfraquecer no seu mercado comercial. Se não conseguirem fazê-lo, então estaremos em véspera do retorno à unipolaridade. As pessoas podem duvidar disto, mas é só nós olharmos qual é a visão do Donald Trump. A visão do Donald Trump é agressiva, a visão do Donald Trump é para impor a nova ordem mundial, mas no modelo americano. A visão do Donald Trump é para voltar a valorizar o dólar, ofuscar o euro, isso já está claro. Não permitir que surja uma organização capaz de competir, digamos, com os Estados da América, que são os BRICS. Portanto, se os BRICS tiverem que existir, a guerra tem que existir também. Ou seja, terão que se enfrentar de forma estratégica nas suas principais zonas de influência. E quem dominar a zona de influência de outrem, então conseguirá alcançar um dos seus grandes objetivos. BRICS, só se lutarem com a América para todas as formas. Dólar, só se lutarem com os Estados que estão a defender os BRICS para todas as formas. Então o mundo ainda vai viver conflitos doravante, onde podemos aqui crer, vai viver conflitos doravantes até que venham consolidar a nova ordem mundial. Como é que vão negociar? A nova ordem mundial será negociada, não será imposta. Professor, eu já estava para terminar, mas lembrei-me agora de um aspecto, por estar a falar da multipolaridade. Exato. Adivinha-se um ano dificílimo na relação entre os Estados Unidos e a África do Sul. Ou seja, os Estados Unidos na presidência do G20. Sabemos nós que eles têm que contar com a África do Sul, porque foi o último presidente. Como é que avalia
este exercício dos Estados Unidos para este ano na presidência do G20 e com a intenção deles de afastarem a África do Sul? É o seguinte, o Donald Trump, nós temos falado do que as constituições africanas às vezes são muito concentradas no ponto de vista de poderes do Presidente da República, mas nós estamos esquecidos dos Estados da América. Só para nós vermos que o Donald Trump tem sua supremacia toda. O grande problema nos Estados da América é a visão do presidente, que está sendo muito complexa. Aliás, os próprios republicanos não são os democratas. Já disseram que se Donald Trump insistir sobre a questão da Groenlândia, peço desculpa, ao marchar por essa linha, vai ter consequências internas. Estamos a falar aqui de impeachment. Entretanto, o que ele poderá impor é precisamente o isolamento da África do Sul. Mas só que a África do Sul vai sentir a solidariedade dos outros Estados. Nós já vimos recentemente quando Donald Trump tentou boicotar e os outros disseram que nós vamos avançar. Então o que é que acontecerá? O inverso até é o que pode acontecer. Se Donald Trump isolar a África do Sul, eventualmente o encontro pode não acontecer. Que é uma filosofia que esses Estados precisam de aplicar. Pelo menos 3 ou 4, por exemplo, o Brasil e a Índia, e a África do Sul não, Índia é 3, mais um outro Estado, Brasil e Índia, China. Esses todos, se não forem, é mesmo boicote. Ainda que venha a acontecer o evento. Ali começam também a entrar em crise os G20. Portanto, esses Estados, para proteger a África do Sul, precisam de fazer isso. Se eles conseguirem fazer isto, vão começar a pressionar, digamos, os Estados da América para respeitar. Quero dizer que no outro encontro a situação seria a mesma se ele dissesse que a África do Sul não fosse. É mais ou menos isso. Mas isso tudo é para bloquear as zonas periféricas de influência para todos os continentes. Ele já sabe que o Estado mais influente em África, no ponto de vista daquela que é a visão dos BRICS, é a África do Sul. É preciso neutralizar. O mais influente na América Latina é o Brasil, é preciso neutralizar. Obviamente não vai neutralizar a China, mas vai lhe colocar em crise com relação a Taiwan. E também a Rússia vai manter essa dinâmica de conflito aonde? Essa dinâmica de conflito na Ucrânia. Embora a Ucrânia agora é um bolo repartível entre os Estados da América e a Rússia. Ou seja, um tem que ceder à vontade do outro de um lado e o outro também tem que ceder à vontade do outro lado. O que é que Donald Trump está aqui a fazer, pelo menos quanto a essa perspectiva? É para ele mostrar à Europa Ocidental que a paz na Europa só virá por causa dele, porque a Rússia aceitou a paz na Ucrânia, mesmo sem a envolvência da Europa Ocidental. Por isso, se vocês não contarem comigo, nunca vão ter paz, porque sem eu na Europa não tem paz. É mais um elemento que ele vai levantar. Mas do G20 é aquilo que já dissemos. Ele se boicotar, se ele isolar a África do Sul, aí sim é que tem que existir verdadeiro boicote. Os Estados muito próximos dos BRICS, é melhor que eles não vão. Professor Almeida Henriques, eu mais não pergunto, por um lado para ser simpático consigo e não cansar mais, mas por outro, por me sentir suficientemente elucidado. Mas não deixamos de manter os nossos microfones abertos para aquilo que achar conveniente dizer ainda. Sim, acreditamos que o que nós queremos aqui aconselhar, e nós temos sido insistentes quanto a isto, a Rússia, a China não podem estar na caixa, eles têm que sair da caixa. Se eles querem defender a nova ordem mundial com princípios do equilíbrio global, é o momento em que eles têm que provar que eles são competentes. Se a Rússia e a China não conseguirem proteger os estados periféricos, estes vão ser engolidos pelos Estados da América, porque eles vão se sentir intimidados e vão oferecer, digamos, as zonas de influência econômica, estamos a falar aqui dos seus recursos naturais, a favor dos Estados da América. E se os Estados da América dominar as terras, portanto, vai dominar o mundo. Os BRICS vai ser um fiasco e não vai funcionar. Se querem equilíbrio mundial,
não podem defender apenas as suas fronteiras, porque o que a América faz não defende as suas fronteiras, defende, digamos, a visão política americana. A visão política americana é onde existir um americano está a América. Portanto, é importante que onde existir um russo esteja a Rússia, onde existir um chinês esteja a China. Ou seja, eles precisam de olhar pelos estados periféricos, que é preciso que tenham uma identidade clara, é preciso que eles tenham, digamos, um compromisso sério para que esses estados se sintam salvaguardados, porque senão vão ter que ceder. Ao cederem, fica claro que vai ser a unipolaridade. Por mais economia que eles tenham, eles vão ficar resguardados. Ao serem resguardados, portanto, a China vai recrudescer na sua economia. Ao recrudescer na sua economia, porque os mercados vão ficar bloqueados, portanto, os Estados Unidos da América vão conseguir alcançar o seu grande objetivo. E esse grande objetivo vai ser a unipolaridade e o domínio do mundo. Portanto, vai ser em vão o investimento chinês e vai lhes obrigar a fazerem guerra direta. E podem evitar isso agora. A Rússia também pode lhe obrigar a fazer uma guerra direta. Podem evitar isso agora. Como é que podem evitar? Através da estratégia indireta. A estratégia indireta significa dizer... o Estado A tem recursos abundantes e nós também os precisamos, como é o caso do Congo. A Rússia e a China não podem brincar com coisas sérias, porque senão vão ter apenas o que têm. E o que se tem pode, digamos, entrar em declive quando precisar de reforçar as suas economias. Portanto, é o momento de lerem os novos sinais dos tempos. A globalização não vai ser a custo zero, a globalização terá que gerar conflito. E esse conflito tem que ser assumido por esses Estados. Se não assumirem esse conflito, não haverá, digamos, BRICS, mas sim haverá dólar, digamos, a impor a economia mundial. É uma gratidão enorme, professor. Muito obrigado por tudo. Nós é que agradecemos. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.